Bom, agora vamos interpretar a potência ou as potências aqui no circuito trifásico, né, equilibrado. Então, no circuito trifásico equilibrado, vamos ter que analisar as duas configurações, tanto cargas em estrela e cargas em triângulo, né? Então, quando a gente tem cargas aqui em estrela, elas estão da seguinte forma. Aqui. Então, configuração estrela para as cargas. Identificando as grandezas que eu tenho aqui. Ó, valores de linha, né? Eu tenho corrente de linha, IA. Tenho aqui IB. E tenho aqui IC. A gente sabe que quando a gente está com cargas em estrela, corrente de linha é igual a corrente de fase. Por quê? Porque esse potencial aqui, ele é zero, né? Ele é um nó. E ponto onde encontra as correntes, esse potencial é nulo. Então a corrente que vem aqui da alimentação, ela é a mesma que passa nas impedâncias. Vou chamar aqui de ZA, né? Então o IA passa no ZA, o IB passa no ZB e o IC passa no ZC e vai embora, né? Então a gente diz que a corrente de linha é igual corrente de fase porque ela passa na carga, né? Quando vem da alimentação, é linha. Passou na carga, é fase. Então essa é a diferenciação. Agora, vou analisar as tensões. Então aqui nesse tipo de circuito em estrela, a gente tem uma tensão somente em cima da carga, que ela está entre o potencial A e o neutro, né? Vamos chamar ela aqui de VA. Tem aqui um VB, que está só na carga B, e tem aqui um VC. Isso aqui é uma tensão de fase, né? Tensão de fase, porque é uma tensão somente na carga. Então ele está entre o potencial C e o neutro, entre o B e o neutro, entre o A e o neutro. Tensões de fase. E a gente pode ter também o quê? Tensão entre dois potenciais. Se aqui é o A, ó, aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. Então eu posso ter o potencial VAB, VAB. Eu posso ter potencial VBC, né? Está entre o potencial B e o C, ó, VBC. E eu posso ter entre o A e o C, ó, VCA. VCA. Então, identificando aqui, ó, o que eu deixei desse verde é o potencial que eu tenho aqui entre AB, entre BC, entre C e A, né? São tensões de linha. Tensão de linha. Né? Então, se eu tenho tensão entre duas fases, tensão de linha. Se eu tenho tensão entre a fase e o neutro, como eu deixei dessa cor aqui, ó, tensão de fase. Tensão de fase. E se eu tenho a corrente, né, que vem da alimentação, igual à corrente que passa na carga, então, nesse caso, eu estou falando de correntes de fase e linha ao mesmo tempo. Corrente de fase, linha. Muito bem. Então, mesmo quando eu estou aqui em estrela, eu tenho lá as potências o S, o P e o Q. Né? Potência aparente, potência ativa e potência reativa. Como que fica o meu S? Potência aparente, total, né? Então, o S, existem duas possibilidades.
ou eu vou calcular ele para uma carga só individualmente, e é igual para as três, porque é um circuito equilibrado, né? A mesma potência que eu tenho para esse aqui, tem para esse, tem para esse. Então eu posso, por exemplo, calcular a potência monofásica, que a gente chama aqui de SΦ, ou a potência trifásica, que seria do sistema todo. Quando é potência trifásica, é 3φ. E lógico, se ela é para o sistema todo, ela é 3 vezes a potência monofásica. Então a potência trifásica ela é igual a 3 vezes a potência monofásica. E o que é a potência monofásica? Bom, potência é o produto de tensão pela corrente, né? Mas como eu quero em uma fase só, estou falando aqui de uma carga só. Se eu tomar, por exemplo, aqui o VA, o ZA, ó, qual é a corrente que passa nele? No ZA? É o IA. E qual que é a tensão que está em cima dele? É o VA, né? É uma tensão de fase que está em cima dele, e a corrente que passa nele é uma corrente de fase. Então a gente diz que potência monofásica é tensão de fase vezes corrente de fase. Tá? Então, chegamos aqui nas fórmulas, né? Detalhe, quando a gente calcula a potência, só se leva em consideração o módulo. Então, vamos supor que VA é igual a 130 graus volts. E o IA é igual a 515 graus ampere. Quando eu for calcular a potência aqui monofásica, né, o S monofásico, fica como? Fica 100 vezes 5. 100 vezes 5. Eu desprezo esses ângulos aqui, porque aqui só vai entrar o valor do módulo, tá? Só o módulo aqui, ó. Então daria nesse caso o quê? 500 VA, né? Por exemplo. A potência trifásica ficaria como 3 vezes 500, daria então 1500 VA. Tá? Então aqui seria aí um exemplo. Vamos seguir adiante. Além da potência aparente, a gente tem que mais? Tem a potência ativa e a reativa. E eu passei para vocês que a potência ativa ela é igual a aparente vezes cosseno φ. Não muda. Tá? A potência monofásica ativa ela é igual a potência aparente monofásica vezes cosseno de φ. E a potência trifásica ativa é igual a potência trifásica vezes cosseno φ, né? Ou ela é 3 vezes a potência monofásica, né? Acho que fica até mais simples representar assim, né? Eu posso dizer que a potência ativa trifásica ela é 3 vezes a monofásica, assim como eu coloquei aqui. Da mesma forma, né, a gente despreza aí os ângulos, né, trabalha só com o módulo. Então aqui potência ativa. E a reativa? Da mesma forma que eu apresentei aquela fórmula, potência reativa monofásica vai ser igual potência aparente monofásica vezes seno de φ. E as perdas totais, né, trifásicas, ó. Trifásicas é igual a 3 vezes potência reativa monofásica. Tá, a princípio parece muita fórmula, mas na verdade não, né? Basta entender aqui o conceito
tensão monofásica, potência monofásica, tensão de fase, corrente de fase. A trifásica é 3 vezes ela, né? Aí você tem que guardar aqui, a potência ativa, ela é a aparente vezes o cosseno φ, né? Mesmo caso para trifásica, só que é 3 vezes. E para reativa é o seno φ. Potência reativa trifásica, 3 vezes a monofásica. Ok, mas se eu desprezo os ângulos de trabalho somente com o módulo, quem é esse ângulo φ aqui, né? Cosseno de φ. Não falo da notação Pφ aqui, né? Aqui é fase, tá? 3φ, 3 fases. Eu estou falando de quem? Seno φ, cosseno. Que ângulo é esse, afinal de contas? Então, esse ângulo φ, ele é o ângulo da carga. Isso eu já havia falado para vocês. Ângulo da carga. Então, por exemplo, a gente está fazendo aqui um exercício e tem as impedâncias ZA, ZB e ZC. Se eu falar assim, ó, ZA é igual a 100, 10 graus, ohm. 100 é o módulo, mas qual a importância desses 10 graus? Esse 10 graus é o ângulo da carga. Então, se eu desejo saber o fator de potência de um sistema, basta tirar o cosseno dele. Aí, a hora de calcular a potência aqui, se eu quero a potência ativa, vai entrar aqui, por exemplo, ó, cosseno de 10. Se eu quero a potência reativa, vai entrar aqui quem? Seno de 10, né? Então, aqui eu tenho a ilustração de como fica a potência quando eu tenho, então, cargas em estrela. Tenho essas fórmulas aqui. E em triângulo, como que fica? Muda muita coisa? Porque em triângulo só tenho um nível de tensão. Aqui eu tenho 2, né? Porém eu tenho uma corrente. Então, vamos ver no próximo vídeo.